aí assim, vocês já comentaram sobre essa... Acredito que tem alguns projetos, algumas ideias de ser implementada na instituição referente à saúde mental, né? Como que você... as principais, na verdade, prioridades, né? Acredito que tem vários pontos que vocês estão já levantando, discutindo, mas quais são as prioridades para esse exato momento, para começar, por exemplo, a trabalhar com o servidor fazendário? Então, Leandro, a prioridade nesse primeiro momento é a gente tentar atender um pouco essas demandas, como eu disse, que estavam reprimidas. Então, o pontapé inicial vai ter que tá sendo o atendimento individual aos servidores, né? Atender através dessa escuta técnica, ativa, né? Sigilosa. Eu friso bastante a questão do sigilo. Isso é fundamental, porque você está dentro da instituição, você vai se ver todos os dias, a pessoa pode ficar assim, nossa, será que eu vou falar minha vida toda para a Nívia? Sim, Pode falar, confia que é. Então, eu prezo muito por isso está no Código de Ética do Psicólogo, né? A gente é obrigado a receber essas informações e resguardá-las com sigilo. Então, nesse primeiro momento, voltando para a sua pergunta, é o atendimento individual, né? É a restauração dessa saúde mental dos servidores. Eles podem solicitar, independente da queixa, tá, Leandro? Tanto queixas pessoais como laborais, né? Eu não faço essa distinção. Qualquer servidor, de qualquer vínculo, né? A gente não faz essa distinção nenhuma. Se precisar fazer online, para o pessoal que está em teletrabalho, do interior... Já houve algum afastado. Atendimento individual? Você falou pouco, 2 já, meses? Já teve? Já iniciamos. Sério? Já iniciamos. Que legal, cara. Já iniciamos, já estamos recebendo solicitações. Já estamos agendando. Eu já vou mandar uma mensagem lá para marcar o meu horário. Isso aí. Eu espero que ela não esteja contando as vezes que ela vai lá na minha sala pra gente começar a conversar, debater temas, e eu pego ela lá 1 hora, assim. Mas, Leandro, só completando... Claro. Desculpa. Claro. Só completando sua pergunta também, essa prioridade, né, nesse momento, mas a gente também quer implantar ações de prevenção à saúde mental. E aí a gente entra na questão da sensibilização, conscientização sobre temáticas envolvendo a saúde mental, né? Assim, atividades em grupo, seja nos setores, né? Sejam com gestores também. A gente entende que é fundamental dar esse suporte socioemocional para os gestores. A prevenção é muito melhor, né? Porque às vezes Sem dúvida. Você esperar a pessoa chegar ao ponto, né? Que a saúde mental esteja extremamente abalada para você tratar, fica muito mais difícil, Com né? certeza. Então, quando você já olha antes disso acontecer, acho que é fundamental. Aí eu vou falar sobre relacionamento interpessoal. A gente falou sobre teletrabalho, acho que é interessante esse ponto, né? Falar também. Mas a importância, eu vou perguntar a vocês duas, né? Que vocês trabalham juntas também lá. A importância, na verdade, do relacionamento interpessoal, até para a formação de líderes. Você comentou, Nívia, em relação aos líderes, porque assim, eu fui gerente de arrecadação durante 5 anos. Os gerentes da instituição, seja no Tesouro, seja na Receita Estadual, eles não são preparados para serem líderes. Né? Então, muitas vezes acontece de você assumir um cargo de chefia, um cargo, né, de gerência, subgerência, e não tem perfil algum para aquilo dali. Às vezes a pessoa tecnicamente é excelente, mas a relação interpessoal, a relação mesmo de trato de chefia é difícil. Né? Como você vê essa aí, Carla, e aí eu queria que a Nívia complementasse em relação à importância disso daí. Eu tô na mesma. Né? Mas assim, o importante é que a gente consiga ter essa visão. Eu acho que a gente, nós como carreira, né, assim, e de uma certa forma uma grande carreira ali dentro da Secretaria da Fazenda, que eu digo grande em número mesmo também, a gente consegue começar a ter esse olhar. Então, antigamente, igual você colocou, o líder, o gestor, o gerente, ele era mais pela competência que ele desenvolve em alguma daquelas atividades ali que estão relacionadas àquele setor, do que necessariamente por ter uma habilidade gerencial, né? Isso, de certo modo, não é ruim, né? A gente não pode também falar que foi ruim, foi um fracasso. Não foi. Nos fez crescer como instituição também, de certa forma. Mas a gente entende, sim, que precisa ter um preparo melhor. Então, para isso, a gente vem tentando capacitar
buscar colocar treinamentos específicos para as lideranças. E eu acho que isso é um ponto muito bom, porque não é que a pessoa nasça gestor, tem gente que nasce o cara, né? Tem gente que nasce o habilidoso lá nas questões do trabalho, né? O técnico. Mas isso tudo é aprendido, isso pode ser aprendido. Então, a nossa ideia é, sim, colocar uma trilha de conhecimento aí para os líderes, para os gestores, que eles possam desenvolver. E vai muito dessa questão que eu falei, né? Da habilidade que precisa ser desenvolvida. E nisso aí a Nívia vai não só nos ajudar, como vai ser aí a porta-bandeira, digamos, disso. Que é desenvolver essa questão da inteligência emocional, de saber dar um feedback, de saber receber um feedback, né? Então, desenvolver a comunicação, isso tudo está voltado a você ser um bom líder, a um bom chefe, né? Um bom gerente, um bom gestor. E, enfim, aí eu acredito que aí sim a gente começa a ter uma mudança de cultura também, não só na parte geral da Secretaria da Fazenda, mas também na parte da alta gestão, da gestão do órgão, né? Acho que a gente está, como eu já disse, né, estamos num bom momento para isso. Enfim, tudo vai mudar, então a gente aproveita a esteira e muda tudo de uma vez mesmo, inclusive essa parte. Nívia, a importância do relacionamento interpessoal como psicóloga. É que vocês já falaram tão bem. Leandro, eu posso falar da minha experiência nesses 10 anos atendendo servidores, que uma das maiores, para não dizer a maior, uma das maiores queixas que chegaram até mim foi dos servidores, né, pedindo atendimento, estavam relacionados a relacionamento interpessoal no trabalho. Com a chefia imediata ou não? Principalmente, na maioria dos casos. Em que sentido, por exemplo? Numa falta de uma comunicação adequada. São coisas simples. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, é coisa simples. Mas na prática eu sei que é difícil. Mas assim, quando a gente fala, né, parece tão fácil de resolver, só depende da gente, zero custo, né? Zero custo. Então assim, a falta de uma comunicação adequada, uma falta de empatia em alguns momentos que o servidor precisava de uma flexibilidade maior, sabe? Falta de reconhecimento do gestor. As questões de perseguição e assédio, infelizmente, também chegavam, né, até mim. Então, assim, nesse sentido, o relacionamento interpessoal, ele era um problema, né? E como você disse, os gestores, de modo geral, eles não são preparados, né? E qual a principal barreira em relação a pessoa, às vezes, até procurar, né? Vamos falar como líder, né? Ou mesmo como servidor, ou como empregado de uma iniciativa privada, qual a maior barreira que existe para a pessoa procurar ajuda? Né? Seja você não saber lidar com o seu servidor, e seja você não saber lidar com o seu chefe, ou você às vezes achar que você não tem capacidade de interpessoal. Né? Qual a principal barreira, Carla, que você vê como gerente? E a Nívia, eu gostaria que complementasse para a gente terminar esse nosso bate-papo aqui. Bom, eu acho que a principal barreira é, muitas vezes, há ainda um certo preconceito, digamos, com relação à saúde mental, né? Então, as pessoas muitas vezes precisam de ajuda, mas não buscam, acham que não precisa. Eu gosto de dizer assim, a pessoa que fala assim, eu não preciso de psicólogo, é a primeira, pode escrever, né? Então, tem essa questão do reconhecimento individual do que é necessário, né? Tem a questão que isso acaba extrapolando para um coletivo. Então, se você tem um local que muitas pessoas acham que elas não precisam, você vai ter uma cultura de que nós não precisamos, né? Tem essa questão também. E acho que a Nívia vai poder falar aí também um pouco melhor do que eu, inclusive, muitas vezes a falta de visão de um governo, de uma gestão, de alguma coisa, em ofertar, né? Então, assim, se você também não tem para onde recorrer, do que te adianta você ter o conhecimento de que você precisa, né?